Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA. E hoje a gente vai falar do fundo HS Logística, código de negociação HSLG11. É um fundo que de bolsa tem um tempo muito curto, na verdade 3 meses apenas no momento que a gente grava esse vídeo. Porém, ele é composto de um portfólio que já está estruturado já há mais tempo. Esses imóveis todos eram de um grande investidor institucional estrangeiro que adquiriu esses imóveis utilizando uma estrutura de dívida, uma estrutura de securitização, e depois constituiu esse fundo, captou dinheiro do varejo para poder quitar essa dívida. Então hoje ele é um fundo que tem cerca de 60% das suas cotas na mão desse investidor institucional e 40% na mão do varejo, um fundo que não tem dívidas e tem já 5 imóveis já operando há algum tempo. Vamos dar uma olhada? Bom, então para a gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FIA, digitar um pedacinho do código ou do nome do fundo. E aqui a gente já vê algumas informações principais. Como eu disse, um fundo lançado há muito pouco tempo em bolsa, desde o dia 15 de dezembro de 2020. O gestor é o pessoal da HSI, a Hemisfério Sul Investimentos, também a mesma gestora do HSI Malls, já mais conhecido. O fundo ainda não faz parte do IFIX, o que é natural, porque um fundo para poder fazer parte do IFIX tem que ter pelo menos 6 meses de negociação em bolsa, o que esse fundo ainda não tem. E a administração é a da BRL Trust. Claro, o histórico é muito curtinho para a gente poder falar muito de histórico de cotações, mas vamos dar uma olhada. A gente vê aqui, claro, como é o normal atualmente, o fundo sendo lançado na base de R$100. Então ele começa mais ou menos nesse valor, 108, chega a bater ali os 114, fica um tempinho, dá uma diminuída a partir aí do final de fevereiro, receios de segunda onda de Covid e tudo mais. Mesmo assim, a mínima dele foi em 105, vamos falar em redondos. Recupera um pouquinho no momento que a gente grava esse vídeo, finalzinho de março já. Fundo em 108,50. Analisando aqui o histórico de proventos, é também um histórico muito curto, claro. A última distribuição foi de 58 centavos, o que em relação ao preço atual da cota dá um dividend yield de 0,53. Podemos até olhar aqui o 3 meses, mesmo assim ele está um pouquinho distorcido. Se a gente olhar aqui embaixo a gente vai ver exatamente por que eu digo isso. A primeira distribuição foi de 31 centavos, o que é normal enquanto o fundo está começando a ser listado em bolsa. Tem os custos da emissão, tem um descasamento natural aí da database de pagamento de aluguel de imóvel ABCOD. Então aqui uma distribuição menor de 31 centavos, depois ele entra já num ritmo mais normal, com 2 distribuições seguidas de 58 centavos. Então mesmo olhar aqui os 3 meses fica um pouco distorcido. Na verdade, se ele mantiver esse patamar, vai dar um dividend yield bem maior do que o que está lançado aqui, exatamente que a primeira foi um pouquinho menor. Olhando aqui o valor patrimonial, a gente vai ver que o valor patrimonial da cota está em 105,46. Como o valor da cota está em 108,50, ele está na verdade negociando com um ágio de 3%. Também não é um ágio tão grande assim, enquanto o valor patrimonial é de 1.335 milhões, o valor de mercado 1.373 milhões. Então, não é uma diferença tão grande assim, existente, claro, mas não tão grande assim. Se a gente olhar janeiro e fevereiro, também ele fechou com um ágio, fevereiro até um ágio maior. Olhando a quantidade de cotistas, o fundo tinha apenas um único cotista no começo da sua vida, que era um investidor institucional estrangeiro. E aí sim, ele faz a emissão, parte aí para 8.600 cotistas, vamos arredondar, e vai crescendo, já ganha 2.000 cotistas aqui no primeiro mês de negociação, e agora mais 1.000 cotistas aproximadamente,
total de 11.600 cotistas. Sobre a liquidez, em março que já está praticamente fechado, o volume financeiro médio de 1.300.000 por dia, e fevereiro quase 1,5 milhão. É um volume realmente bastante alto. Se a gente olhar, inclusive, nem dezembro, quando foi a emissão, na verdade, é ainda estupidamente maior, 7 milhões por dia de negociação, mas é normal. Aqui nos primeiros 2 meses depois de uma emissão, o fundo ter uma liquidez maior, seja uma oferta pública inicial a mercado, como foi essa aqui, ou uma subsequente, sempre é normal você ter esses, alguns ajustes de posição acontecendo, algumas pessoas que investiram pelo curtíssimo prazo, desfazendo sua posição, outros que não entraram na oferta pública por N motivos e depois vão em bolsa e compram ou reforçam uma posição, alguém que uma oferta que de repente deu um rateio muito grande, as pessoas depois correm em bolsa para poder ajustar suas posições e tudo mais. Então a gente pode descartar aqui, mas fevereiro e março já meses um pouco mais normais e a média acima de 1 milhão, então uma liquidez realmente muito boa. Se a gente olhar a quantidade de negócios aqui, 15 mil, 13 mil negócios, se a gente pensar no mês com 20, 21 dias úteis, fevereiro até menos por causa do carnaval, a gente pode bater aí 600, 700 negócios por dia. Então, um fundo extremamente líquido que muito provavelmente já vai entrar no IFIX tão logo ele compra o tempo mínimo necessário, como aconteceu com o HSI Malls também. Também teve bastante liquidez logo de saída. Vamos dar uma olhada aqui no último relatório, divulgado no comecinho desse mês de março, com a base do que aconteceu em fevereiro. Bom, ele comenta aqui sobre a opinião da gestão, sobre como o setor de logística se mostrou muito resiliente ao longo da pandemia, a expectativa de que ele continue desse jeito. Eles destacam aqui uma vantagem importante do fundo, que é que todos os ativos estão num raio máximo de 35 quilômetros do centro das capitais. Na verdade, a maioria está até abaixo de 30 quilômetros, mas todos até 35 quilômetros, então todos muito próximos em regiões muito próximas, né, suas capitais, suas grandes cidades. Então, isso traz um valor importante quando a gente fala de logística. E a vacância dele está em 5,5%. Na verdade, apenas um imóvel tem alguma vacância, que é o imóvel de Itapevi. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. A taxa de administração é de 0,85% ao ano. O benchmark, ou seja, o parâmetro de rentabilidade, é IPCA mais 6,5% ao ano, e a taxa de performance é de 20% do que ultrapassar esse parâmetro. Aqui ele já começa com as relações financeiras do fundo. Então, a receita imobiliária, claro, é a maior parte da receita, já que é um fundo que ele já está quase totalmente alocado, né? É um fundo que já está operacional, ele já era operacional antes de vir para a Bolsa. Então, uma demonstração financeira aqui bem normal, bem regular. Bom, a distribuição então foi de 51, a gente pode ver que é basicamente o resultado, né? O fundo distribui praticamente todo o seu resultado, não está fazendo nenhum caixa no momento, nem nada. Ele vai ter uma multa da saída dessa locatária, a Cicis Brasil. Esse valor vai ser pago entre março e agosto de 2021, então isso ainda tem a tendência de aumentar um pouquinho mais essas distribuições. Claro, vai ter a vacância, mas se o fundo conseguir resolver rapidamente essa vacância, como ele sugere aqui no relatório, na verdade isso vai trazer uma renda extra para o fundo até agosto, quando essa multa acaba, né? Se esgota. Tá aqui a relação, né, o valor total e o valor por cota de cada distribuição, o acumulado, que mostra algumas questões de liquidez que a gente já tinha comentado.
Aqui sobre a carteira. Então a gente pode ver que o foco deles são inquilinos com um excelente risco de crédito. Né? A classe deles, praticamente todos são inquilinos AAA. E 4% só de outras classes, ou seja, praticamente nada. Aqui o aluguel médio, então a gente pode ver cada ativo e o valor médio, o aluguel médio de cada um deles e a representação dentro da pizza aqui do fundo. Praticamente todos os contratos são típicos, a única exceção é um imóvel que é atípico em São José dos Pinhais. Quase todo, bom, vamos lá, 60%, 40% arredondando, né? 60% com reajuste pelo IPCA e 40% com reajuste pelo IGPM. Normalmente contratos típicos têm correção pelo IGPM e atípicos pelo IPCA, mas isso não é uma regra, tá aqui a prova, um fundo basicamente de contratos típicos, mas que tem uma boa fatia de IPCA nos seus índices de correção. Praticamente todo o portfólio na região sudeste, na verdade muita coisa no estado de São Paulo, 60% é no estado de São Paulo e 10% aqui no sul, que é em Pinhais, que a gente vai ver mais à frente. O vencimento dos contratos, a gente pode ver que só tem vencimento em 2022, mesmo assim muito pequenininho, não tem nada agora para 2021. 2022, 2023, 2024, todos abaixo de 10%, então vencimentos muito pingados. 2025 também com 12% e o restante todo para depois de 2025. Então um cronograma de vencimentos relativamente longo. E nas revisionais também tem alguma revisional aqui em 2021 de 4%, 2022 com 28%, 2023 com 12%. E obviamente quando essas revisionais forem feitas, para dali a 3 anos vai ter novas revisionais, porque... E claro, os atípicos não têm essa revisional, então por isso que o portfólio de revisionais não chega a 100%, também às vezes tem alguns contratos com cláusulas mais diferenciadas, mais especiais. Bom, então como eu disse, quase todo o portfólio, né, 2/3 dele está na verdade até 30 quilômetros das suas capitais, alguns em municípios limítrofes às suas capitais, como Santo André e São José dos Pinhais. E aqui 1/3 até 35 km, então na verdade é tudo muito colado. Um portfólio total de mais de 400 mil metros quadrados de ABL. E aqui tem então a foto de cada um dos imóveis. Esse aqui é o imóvel Arujá, fica próximo à Dutra, né, a Via Dutra que liga a Rio a São Paulo. São quase 140 mil metros quadrados de ABL. São 7 inquilinos, mas os principais ali, de mais famosos, a gente tem tanto a Renner quanto o Grupo Pão de Açúcar. O imóvel de Itapevi, também no estado de São Paulo, porém em outra rodovia. Esse aqui ligado com a Castelo Branco. São 84 mil metros, quase 85 mil metros de ABL, né, de área bruta locável. A vacância dele atualmente está em 27%, que quer dizer 5% do total do fundo. Essa vacância aumentou recente por aquela devolução da CISES, mas o gestor entende pela localização, né, a menos de 35 km de São Paulo e tudo, que vai ser relativamente fácil ainda esse ano tá com ele 100% ocupado. Essa operação em Santo André, essa operação em si só tem um único inquilino, que é uma empresa licenciada da Pirelli para a fabricação de pneus de caminhões, tratores, ônibus, etc. Dá para ver aqui na foto claramente que ele está numa área totalmente adensada, né? Uma área onde não tem espaço para poder ter um imóvel parecido. Mesmo alguns que aparecem aqui na foto, a gente vê que são bem menores. Então, quer dizer, é um terreno que, se esse imóvel for abandonado pelo atual locatário e a HSI quiser, transforma isso aqui num condomínio e
vai vender a um preço fantástico, apesar de não ser o viés específico do imóvel, mas o que eu quero dizer é que o terreno tem um valor já por si muito forte. O imóvel de Contagem, em Minas Gerais, fica na Fernão Dias, né? Próximo a Fernão Dias, são 92 mil metros de área locável e está totalmente alocado para Via Varejo. São José dos Pinhais, no Paraná, 74 mil metros quadrados, é o único contrato atípico e também alugado para Via Varejo. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais desse fundo? Uma pergunta que geralmente é muito feita o fato desse fundo ter 60% das suas cotas na mão de um institucional pode gerar algum tipo de problema? Inicialmente, não. A gente vê que não afeta a liquidez, o que seria um problema até esperado, porém não acontece. As cotas que estão no mercado têm uma boa liquidez, têm um bom giro. Esse investidor institucional não está preso ao fundo. Pode ser que num momento que ele acha que o preço está adequado, ele pode sair ou reduzir posição ou alguma coisa assim. E por regulamento, a HSI tem toda a gestão do fundo. Então ela é livre para decidir pelo regulamento, pela compra de um imóvel, pela venda de outro, por uma renegociação de um aluguel, pela renovação ou não de um contrato e qualquer outra estratégia. Então, do ponto de vista prático, é um fundo de gestão ativa mesmo. Claro, por ser ainda muito recente em bolsa, não teve ainda um tempo natural dessas estratégias acontecerem. O fundo acabou de fazer a sua emissão para quitação das dívidas, mas pode sim fazer uma outra emissão como qualquer outro fundo de gestão ativa. Ele não vai ficar amarrado, como a gente diz no jargão, casado com esse portfólio. Pode comprar outro, vender esse imóvel, fazer uma outra operação. O fundo é totalmente livre como qualquer fundo mais ativo de gestão ativa, né, como o próprio nome diz. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!